Amados paroquianos, paroquianas, amados amigos, que alegria celebrar o dia do Senhor, neste segundo domingo da Quaresma, celebrar o domingo da transfiguração do Senhor. E eu venho a você e a toda a sua família deixar uma palavra, assim como o Padre Bruno começou na semana passada, o Evangelho Dominical, nós vamos dando continuidade a esse projeto. Convido você a abrir a sua Sagrada Escritura, o Evangelho deste domingo, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e os fez subir a um monte, a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados, nesse domingo quaresmal, nós que estamos fazendo aí toda a nossa experiência penitencial com o nosso jejum, com a nossa abstinência, como igreja, Jesus nos faz hoje, juntamente com esses apóstolos, subir ao monte. Então, o Evangelho, ele nos conta, que Pedro, Tiago e João foram chamados a subir com Jesus a esse monte. Não foram os 12, foram apenas esses 3. E isso significa que tanto você como eu somos chamados a entrar na intimidade com Jesus, a subir ao monte com Ele. Cada missa dominical é uma subida a este monte da transfiguração, onde o Senhor se revela a nós, onde o Senhor faz a sua presença resplandecer de glória em nosso meio. Como vimos hoje no trecho do Evangelho, aconteceu algo assim extraordinário. Então, os discípulos ficaram espantados. O rosto de Jesus brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Os discípulos, eles contemplaram por um instante essa grande glória manifestada em Cristo. Mas esse momento acontece não em qualquer instante, mas acontece logo depois que Jesus anunciou a sua paixão. A vida cristã, ela passa pela cruz, a porta estreita. E após anunciar a paixão, a traição do Filho do Homem, é nesse contexto que esses discípulos são chamados a contemplar a glória.
lembrando que cada um de nós também temos os nossos padecimentos, né? Então, ante a cruz que devemos carregar, temos que ter esse mesmo sentimento dos apóstolos, né, de contemplar a glória de Deus manifestada, mesmo em meio a tantos sofrimentos, a tantas situações de desespero. O Papa Bento XVI, quando falava desse Evangelho da Transfiguração, ele diz que os discípulos eles receberam uma antecipação da glória. Então, pensem vocês que a cada domingo também nós experimentamos uma antecipação da glória de Deus, através da comunhão eucarística, através da presença do Senhor ressuscitado em nosso meio. Claro que, assim como Pedro, nós podemos dizer para o Senhor: Mestre, é bom estarmos aqui. Quantos de nós também, quando fomos à missa, não sentimos aquele desejo de permanecer lá, né? Permanecer naquele momento, naquele instante, e dali não sair, dali não sair, né? Mas é preciso ouvir esta voz do Senhor, né? Do Senhor Deus. Este é o meu Filho amado, né? Em quem eu pus todo o meu bem-querer, o meu agrado. Então, escutai-o. Escutai, é uma ordem do Pai. Então, a cada domingo, nós somos chamados a escutar o Senhor Jesus. E é claro, esta glória que Jesus manifesta diante dos seus discípulos pode muitas vezes nos seduzir, nos iludir. E vemos aqui que os discípulos, diante de tamanha glória manifestada, né, e desta voz tremenda do Pai, eles se jogaram ao chão, né, e ficaram temerosos. Jesus foi até eles, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Então, sair dessa realidade de medo, né, daquilo que nos prende, daquilo que nos paralisa. São Paulo hoje, nessa liturgia da transfiguração, ele vai nos trazer um aprofundamento desta palavra, nos lembrando que Deus os chamou a uma vocação santa, não por causa de nossas obras, não por causa dos nossos merecimentos, mas nos chamou a uma vocação santa. E essa vocação santa é sustentada na graça. E esta graça que Deus, né, nos dá é gratuita. É gratuita. Não é mérito, não é conquista, é graça. A conversão ele começa nesta força da graça de Deus. Então, nesse caminho quaresmal, nós possamos ser sustentados na graça para verdadeiramente nos convertermos. Como vamos rezar no Salmo de hoje, venha, Senhor, sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A Quaresma é tempo de volta, de espera confiante em Deus. Não deixemos que as distrações desse tempo, ou mesmo as nossas quedas, nos tire a alegria de estar junto ao Senhor. Talvez quem escuta essa mensagem hoje possa estar, às vezes, cansado, desanimado, até mesmo como os apóstolos, às vezes caídos diante de um mistério que não entende, né? Mas é preciso ouvir a voz do Senhor. Levantai-vos, não tenhais medo. Coragem. É preciso, então, sair dessa realidade que nos prende, dessa realidade de pecado que nos amedronta e nos fecha no caminho de morte, para se abrir esse caminho de vida.
colocar Cristo no centro, pois assim a fé nos fortalece, a esperança renasce em nós, e assim o nosso coração vai encontrar nele uma direção, a direção para o céu. O caminho é exigente, gente. O caminho é exigente. Mas que nesse domingo da transfiguração, saibamos que Ele está conosco. Ele está conosco. Ele não nos abandona. É Ele mesmo que nos dá coragem, nos dá ânimo. Ele nos toca com a sua presença e nos convida a levantarmos e a seguirmos em frente com Ele. Então, desejo a você e a toda a sua família uma feliz e abençoada Quaresma. Se você já caiu durante esses poucos dias de Quaresma, que você se levante. Não tenhais medo. Que o Senhor nos fortaleça nesse tempo para que na conversão possamos experimentar a força renovadora da ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Coragem! Um bom domingo a todos e uma ótima Quaresma.